ele transcende ao físico, ao palpável, ao observável. Ele é um espírito invisível para nós, mas também onipresente, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo momento e que estabelece relações com os seres humanos e especialmente com a sua igreja, com o seu povo. Então, a oração deve refletir o entendimento, o conhecimento que Deus é um Espírito Santíssimo, perfeito, transcendente, mais pessoal, que se relaciona conosco através da sua obra, através da sua palavra, através do seu Espírito, e que isso deve ficar claro, deve ficar entendido na nossa oração. É um Deus invisível, mas, como diz a música, real, que estabelece uma relação real conosco. Hoje nós vamos ver então como que na oração devemos refletir o entendimento de que Deus é onisciente, de que Deus sabe de todas as coisas, de que Deus tem entendimento, tem conhecimento. Que implicação tem a doutrina de que Deus sabe de tudo? Que implicação isso tem para a oração? Como orar de maneira que deixa entender, ou que isso nos dá segurança, o saber que Deus tem todo o entendimento, tem todo o conhecimento. Como um famoso livro nos propõe isso. Se Deus já sabe, para que orar? Então, o que o entendimento de Deus faz com a minha oração? O que a compreensão de que Deus sabe o que eu vou dizer, sabe o que eu penso, sabe o que eu passo, implica na oração, certo? Então nós vamos meditar neste aspecto de que a oração deve expressar o entendimento que o crente tem, a fé, a compreensão que o crente tem, de que Deus é onisciente, de que Deus é sabedor, conhecedor de todas as coisas, que o seu conhecimento é inescrutável para nós, é grandioso para nós, é real. E como nos comportar diante dessa realidade de um Deus onisciente? A oração deve refletir isso, deve demonstrar este entendimento claro que nós temos da onisciência de Deus. Se Deus sabe de tudo, a oração não serve para informar Deus do que Ele não sabe. Se a oração não serve para informar Deus, e se eu vou falar de coisas que Ele já sabe, qual o sentido da oração? Qual o propósito de falar para uma pessoa coisas que ela já sabe? Coisas que ela já sabe. Isso até na nossa relação do dia a dia pode ser respondido. Muitas vezes nós vamos falar com as pessoas coisas que elas já sabem a respeito de nós, ou até mesmo do que nós vamos falar. Mas muitas vezes, sabendo que a pessoa sabe o que vamos falar, é importante para nós falar nós mesmos, com as nossas palavras, dar a nossa própria impressão, fazer com que a pessoa ouça das nossas próprias bocas, da nossa própria boca, dos nossos próprios lábios, aquilo que queremos comunicar e falar, e levá-la a entender como eu entendo. Muitas vezes a pessoa compreende, muitas vezes a pessoa sabe, mas não tem o entendimento daquilo como nós temos. Muitas vezes ela precisa entender a nossa impressão, a nossa interpretação, e assim vai. Isso falando das relações humanas. A gente muitas vezes fala com as pessoas de coisas que a gente sabe que as pessoas já sabem, e muitas vezes não nos desencoraja a falar com elas só porque elas já sabem, mas nós temos outras motivações para falar com elas coisas que elas já sabem. Então a oração é falar com Deus de coisas que Ele já sabe, mas que há um sentido, há um propósito e há uma razão de falar com este Deus de coisas que Ele sabe. E na nossa oração e na nossa mente, ao orarmos, isso deve estar nítido, claro, de que Deus sabe o que vamos falar com Ele, muito mais e muito mais. Então eu quero convidá-los para abrir o texto de Mateus, Evangelho de Jesus segundo o evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura.
Diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que nos peçais. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Então nós vimos aqui nas palavras do próprio Cristo que a nossa oração, a oração do cristão, deve refletir o conhecimento da onisciência, de que Deus sabe de todas as coisas. E baseado nisso, Jesus dá duas posturas, duas disposições mentais baseado nisso. Primeiro, que nós, ao orarmos a um Deus que é onisciente, devemos evitar repetições vãs, que caracteriza as orações dos pagãos, dos gentios, dos ímpios aos seus deuses, que são totalmente desconhecidos, de quem eles são ignorantes, pois não são reais, não existem, então eles imaginam e criam em suas mentes o que eles gostariam ou acreditam ser os seus deuses. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer é que os cristãos, que os discípulos devem orar evitando repetições vãs. Primeira coisa, Jesus disse que nós devemos evitar repetições vãs. Significa que nem toda repetição é ruim, é errada e é pecaminosa. Jesus já classifica a repetição que é contrária ao entendimento da soberania de Deus, da onisciência de Deus. São as repetições vãs. O que seriam essas repetições vãs? Analisando a história das religiões pagãs, as orações geralmente eram fórmulas prontas ou expressões desconexas, sem lógicas, que eram repetidas para se produzir um êxtase mental, como nós temos hoje como exemplo as orações muçulmanas, que são palavras repetidas sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica, para se tentar criar um êxtase, um torpor mental em que isso seria uma conexão espiritual com seu Deus. As religiões orientais e tantas outras de meditação transcendental, de viagem profunda ao seu eu, ao Deus interior, essas meditações, esses mantras que caracterizam as religiões como a Cabala, que é oriunda, é uma vertente, é uma interpretação equivocada e mística do judaísmo, né? A Cabala, que são frases hebraicas em que a pessoa vai repetindo para se conseguir um transe mental. Então Jesus está falando exatamente desses tipos de repetições que não fazem sentido nenhum, que não fazem nexo, que não tem nenhuma lógica, mas também repetições que têm como objetivo saturar seu objeto de adoração e de oração. Ou seja, repetições de palavras ou frases longas e discursos longos para molestar, para ganhar no cansaço. Jesus diz que, sabendo que Deus entende de todas as coisas, nós não devemos orar achando que o tamanho da oração e vai saturar, cansar Deus, ou então orações longas para detalhar o pedido, para fazer com que Deus entenda melhor. Nós temos no meio evangélico a clara reprovação de mantras, de orações que são meras repetições de palavras, pelo menos no meio reformado. No meio pentecostal nós temos as famosas orações em línguas ou expressões em línguas estranhas, que não são como o modelo bíblico, que são idiomas, mas palavras sem sentido, sem nexo, de labachúria e canta labachúria, que não faz sentido nenhum, que não tem lógica, que não tem racionalidade nenhuma. Jesus diz que esse tipo de oração que não faz sentido, é uma vã repetição. Você pode ver que as orações, supostas orações no Espírito no meio pentecostal, são frases repetidas e aprendidas.
Então essas fórmulas, essas orações de fórmulas prontas, essas orações de repetições sem lógica, sem nenhum nexo, é isso que Jesus está condenando, dizendo que ao conhecermos, ao sabermos que Deus é onisciente, nós primeiro devemos falar com sentido, com lógica. Nossas repetições, elas devem ser o mínimo possível. As nossas palavras devem ser diretas, objetivas. Não significa que não podemos fazer orações longas, mas não simplesmente achando que a oração longa vai ter o efeito porque a gente detalhou na oração, a gente foi específico na oração. Alguns dizem que quando a gente vai pedir alguma coisa a Deus, a gente tem que ser específico, tem que dizer para Deus, por exemplo, se a mulher quer pedir um marido, ela tem que dizer qual é a cor do cabelo dele, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, né, a origem da família, o trabalho que ele trabalha, a cor da pele, né? Se vai pedir um carro, tem que dizer qual é o tipo do carro, qual é o ano do carro, qual é o modelo do carro, e assim vai. Tem que ser específico para Deus dar a bênção de maneira correta, para não ficar faltando nada. Isso é totalmente ilógico e antibíblico. Jesus disse que Deus não precisa disso, das nossas detalhações, para que a sua resposta seja específica, seja pontual, a gente seja específico e pontual na oração. Jesus disse: são repetições vãs, inúteis, eu ficar simplesmente fazendo orações longas para que não falte nada, nenhum detalhe do meu pedido a Deus. Não, isso não significa que eu não possa fazer algum tipo de repetição em minha oração e nem fazer orações longas. Jesus disse que devemos não fazê-las de maneira inútil, que são palavras sem nexos e palavras repetidas apenas para encher linguiça, como diz o ditado popular, só para parecer mais espiritual, parecer mais devoto, para a oração demorar mais, para as pessoas nos verem pessoas mais piedosas. Jesus disse que esse tipo de repetição ela é vã, e ela caracterizava os ímpios, os gentios, que oravam palavras que eram fórmulas prontas, ou palavras sem nexo, ou simples repetições, mantras. E aí, pela ignorância, muitos crentes têm orado de maneira assim, como mantra, só repetindo frases, muitas vezes sem refletir aquilo que está falando com Deus. E aí Jesus disse: nós não devemos orar como os gentios, praticando vãs repetições. E aí lembra algo que já foi dito por Salomão em Eclesiastes capítulo 5. Abram comigo, por favor. Salomão faz um alerta a respeito de não sermos precipitados em nossas palavras na oração, de não sermos ignorantes quanto à sabedoria de Deus, quanto ao entendimento de Deus, de não sermos irreverentes ao nos dirigir ao Senhor, e temos total temor e entendimento de que estamos falando com Deus sapientíssimo, grandioso em conhecimento, em sabedoria. Não estamos falando com um ignorante, estamos falando com Deus. Então as nossas orações devem demonstrar a inteligência de quem conhece um Deus inteligente, conhecedor e sabedor de todas as coisas. Não que isso deva refletir em palavras floreadas, bonitas, bem estabelecidas em termos gramaticais, não. De compreensão, de lógica, de raciocínio, que estamos falando com Deus inteligente, de falarmos com a inteligência de um conhecimento a respeito de Deus, não tentando criar uma situação de que demonstra a nossa ignorância deste Deus. Então veja, Eclesiastes capítulo 5, versículos 2 e 3. Quem achou, leia para nos ajudar. Então, o próprio Salomão já faz um alerta de que devemos tomar cuidado para não sairmos despejando palavras sem nexo e sentido na presença de Deus em oração. Ele diz, porque isso demonstra total ignorância, não é muito falar, não é falar
simplesmente colocando o coração a serviço do coração, a boca, para despejar tudo que vem à mente. Ele diz: não fale como uma pessoa precipitada que não sabe com quem está falando, que fala um monte de coisa sem sentido, sem nexo, sem raciocínio. Ele diz: não te precipites em falar, pense no que vai falar diante de Deus, analise no que você vai falar diante de Deus, reflita naquilo que você vai falar diante de Deus. Veja que importa, não seja precipitado em falar coisas simplesmente pela obrigação e pelo desejo de falar, né? Que as suas palavras sejam medidas, sejam poucas no sentido de que reflitam sabedoria, entendimento, prudência, reverência, temor a Deus, certo? Então, lá em Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículos 36 a 46, nós temos o seguinte exemplo de que Jesus não está condenando a repetição. Jesus não é contra a repetição. Por exemplo, nós podemos repetir os pedidos na nossa oração. Podemos orar hoje sobre um pedido, amanhã de novo, ou no mesmo dia falar da mesma coisa com Deus. Não é desse tipo de repetição que Jesus está condenando, de eu repetir o meu desejo, mas é de uma repetição. Jesus está condenando uma repetição vã, que é uma repetição por si só, sem sentido, sem lógica, frases feitas, como chavões evangélicos, coisas prontas, que não faz sentido, não tem lógica, que a gente repete só como se a gente acreditasse num poder místico e sobrenatural e espiritual que aquilo tem. Sim, irmão. Sobre a oração, geralmente a gente ora antes de comer, e às vezes eu me deparo com uma oração que eu faço todo dia. Às vezes eu me deparo como se estivesse orando no automático. Quem? Como se estivesse falando aquelas palavras e às vezes eu nem presto atenção no que é que eu disse. Isso também seria o quê? É uma linha tênue entre uma repetição útil e uma repetição inútil, que é só mecânica. Quando a repetição tem a ver com um anseio que continua no coração, ela não é vã. Vamos tratar o exemplo de Cristo. Mas, por exemplo, Assim, todos os dias a gente vai agradecer pelo alimento, né? pronto, Não vai ser uma repetição. vai, inevitavelmente eu vou repetir. Agora, aquela repetição reflete de fato uma gratidão que se expressa não só nas palavras, mas na atitude do dia. Então, ela é mecânica quando ela é desassociada de tudo mais que expressa, que exige a expressão daquilo. Porque gratidão não é só expressa na palavra. A gratidão ela é expressa também no comportamento. É como alguém já disse, eu oro de manhã agradecendo a Deus pelo pão e saio já xingando e reclamando de alguma outra coisa, ou digo assim: Senhor, abençoe esse dia, e eu não reflito esse desejo de um dia abençoado na atitude de lidar com cada circunstância da vida. Eu peço a Deus pelo pão diário e vou trabalhar de maneira desonesta. Então eu pedi a Deus para me dar o pão, mas não estou usando os meios que refletem essa confiança na providência de Deus, esse desejo que Ele me dê pelos meios ordinários que glorificam o nome dEle. Então, assim, as palavras são vazias quando elas demonstram desassociação com as outras manifestações da verdade. Porque João fala uma coisa interessante do amor. Ele diz assim: não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade. Olha que coisa interessante. Aí alguém vai dizer assim: tá vendo que quem diz que ama não é sincero, não é verdadeiro? João não disse isso. Eu prefiro demonstrar do que dizer. João não disse isso. João diz assim: diga e demonstre. Não amemos somente de. Então ele está dizendo que não é só de, mas também de. Então ele diz assim: palavras também expressam amor. Palavras também transmitem o que sentimos, o que queremos, o que pensamos em relação ao outro. Mas que não fique só aí. Não amemos só de palavras,
mas de fato e de verdade, ou seja, de atitude. Então, o amor é refletido num conjunto de ações, não em uma só. É com o que dizemos, é como tratamos o outro, é como nos relacionamos no dia a dia. É um conjunto. Então, a minha oração geralmente, quando eu repito e essa repetição ela é vazia não porque foi uma repetição do que eu disse no dia anterior, mas ela é vazia de sentido na vida. Eu posso usar palavras novas e continuar aquelas palavras sendo vazias. Porque muita gente se engana fazendo esse floreio, ficando preocupado em não cair em rotina. Quem diz que a rotina por si só é ruim? O ser humano, se ele quebrar absolutamente a rotina, ele perde o sentido de vida. Muitas vezes, um tratamento que o médico faz para ajudar alguém é tentar ajudá-lo a construir uma rotina salutar de vida. Vida sem rotina, ela não é saudável. As pessoas dizem assim, não, eu saí da rotina. Mentira, ele trocou a rotina. Ninguém vive sem rotina. Todo mundo tem rotina. A pessoa diz assim, eu quebrei a rotina, saí de casa, eu agora não estou mais ficando só em casa. Então ele criou uma rotina de sair de casa. Eu não tenho mais aquela rotina de ir para o trabalho todo dia, eu agora trabalho em casa. Mudou a rotina. As pessoas pensam que podem se livrar da rotina. O ser humano foi criado para viver dentro de uma rotina, de um ciclo de atividades. Isso é fato. Então a oração reflete uma vida de rotina, falando de coisas dessa rotina. Por isso que tem repetições na oração. Mas Jesus diz que a gente não pode fazer isso de maneira vã. Repetir só por repetir. Repetir como um mantra. Repetir como se fosse um desencargo de consciência. Repetir simplesmente como se eu acreditasse que o fato de eu estar repetindo vai fazer efeito só porque eu falei. Não, mas se a repetição reflete uma constância de sentimento, de propósito na vida, ela não é má. Por exemplo, toda vez que a gente se reúne aqui, a gente ora pela igreja, a gente fala do avivamento na igreja. Isso é ruim? Não, é um anseio que deve continuar, a gente tem que falar, a gente tem que orar sempre por isso, porque é um anseio, é uma realidade, sempre que nós vamos precisar, é uma necessidade real. Todo dia, orar em relação ao pecado, orar em relação à santificação, é rotina? É, porque isso vai fazer parte da nossa vida até terminar essa vida aqui. Entendeu? Então, não é só, o erro não é só a repetição, é a vã, é a repetição sem noção, sem sentido, sem refletir verdade, realidade. É a repetição por ela mesma, como um fim em si mesmo, que muitas vezes é uma característica das orações pentecostais e mecânicas no meio evangélico tradicional, de mera repetição, simplesmente para cumprir aquela tabela ou aquela formalidade de palavras bonitas, bem floreadas, de que muitas vezes vazia de sentido, de realidade. Então, agora, um exemplo de que repetir não é pecaminoso. Jesus não está combatendo a repetição na oração. Veja que ele vai adjetivar essa repetição, uma vã repetição. Vã. Por quê? Porque o crente repete seus anseios que são diários quando ele ora. E vamos dar um exemplo do próprio Jesus Cristo, que no mesmo dia orou 3 vezes pela mesma coisa. Pela mesma coisa. Veja, abram comigo Mateus 26, de 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja não como eu quero, e sim como tu queres.
Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, fazendo o quê? Repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, o próprio Jesus repetiu a oração, repetiu o seu pedido, falou da mesma coisa ao Pai, do cálice que ele estava para beber, do anseio, da dor, da aflição do seu coração naquela noite que antecipava a sua prisão e a preparação para a sua morte, e orou 3 vezes no mesmo dia, falando das mesmas coisas. Falando das mesmas coisas. Que o escritor sagrado teve a preocupação, o cuidado de botar assim, e repetiu as mesmas palavras. Então, se o próprio Jesus está dando exemplo, precisamos entender que ele não está combatendo a repetição necessariamente na oração, quando ele diz: não oreis repetindo. Ele fala de uma repetição vã, sem lógica, sem sentido, vazia, mecânica, robotizada, que não reflete uma verdade de coração, de entendimento, de compreensão, de anseio verdadeiro do coração. Ana estava tão aflita que o sacerdote estava pensando que ela estava embriagada, falando, chorando e falando das mesmas coisas, falando da angústia, da dor que ela estava sentindo. Então, o problema não é a repetição, é a repetição vã, inútil, sem sentido, sem lógica, sem compreensão, que é só para criar um êxtase, ou então uma imagem falsa de espiritualidade, ou uma forma de atingir a Deus, como se a nossa repetição fosse molestar Ele ou cansar Ele. Sim? Esse princípio também a gente pode aplicar para a música? Sim, para a música. De alguma forma, sim. Tem muitas repetições que são mantras, como certas orações. Repetição só por repetir, para fazer a música ficar longa, ou então mexer com as emoções. Isso é feito muitas vezes na oração, só para mexer com as emoções, para criar um êxtase, né? Criar um clima emotivo. Fala no sentido de que muitas vezes a gente canta as mesmas músicas, então pode também cair no mesmo erro e estar cantando só para fora. Também. Não significa que nós temos recursos para repetir, para ter outras músicas, mas esse é o problema muitas vezes. É que muitas vezes a repetição da música é visto como algo enfadonho só porque está repetindo as mesmas palavras. Mas se a repetição reflete uma verdade, se aquela palavra é verdadeira, aquilo que está sendo dito, não importa se a música é antiga, já cantou 300.000 vezes, sabe? Acho que isso é um problema também nosso, a gente quer novidade, mas baseada muitas vezes em um desejo de experimentar algo em termos de emoção, tá? Então, assim, também tem que acabar com aquela ideia de que música boa é só música antiga, né? Só música velha. Música boa é aquela que reflete a boa doutrina, quer seja ela antiga, quer seja ela nova, né? Apesar de que nós vivemos uma crise na atualidade em relação a produções de músicas bíblicas boas, né? Isso é fato. É mais fácil dar uma garimpada nas músicas antigas e encontrar mais, porque havia uma preocupação maior de se produzir música bíblica, música cristã de qualidade. Mas não porque tudo que é antigo é bom, não. O que é mais velho é porque é música antiga, música velha, não necessariamente. Mas em relação à repetição, e aí muitas vezes a gente vê a igreja assim, fica meio incomodado porque repete uma música. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Os judeus teve um período que a produção literária,
os judeus eles recebiam um salmo, ia cantar aquele salmo, cantava, até receber outro salmo, e cantava, receber outro salmo, cantava. Agora, que é interessante, tem um salmo que diz assim: cantai um cântico novo ao Senhor, né? A gente pensa que essa expressão é pedindo uma produção nova. É o salmista pedindo a Deus para dar uma música nova para ele. O sentido no salmo não é esse. Não é um cântico novo no sentido de inspiração para uma composição nova. Cantar um cântico novo é cantar o cântico com espírito renovado. É colocar nos lábios uma renovação de adoração a Deus, no coração e nos lábios. É o desejo de adorar a Deus renovado. É falar das mesmas verdades com um ardor, com a intenção, com a adoração, com o espírito renovado. Falar das mesmas verdades sobre Deus, uma renovação espiritual. Isso é um cântico novo. Essa é a ideia de um cântico novo. Não é uma nova música, não é Deus tomar o espírito do profeta e trazer ele. Esse não é um anseio expresso ali. É um anseio de cantar as verdades sobre Deus, um renovo de espírito. E é isso que a gente precisa fazer na adoração a Deus, na oração. É um renovo de espírito, no sentido de entender profundamente, de sentir e entender as verdades que estamos proferindo na música e na oração. Que aquilo reflita uma verdade vivida. Então, por isso que muitas vezes nossas repetições são vãs, porque elas só são frases vazias, desassociadas de vida, de vivência. Esse é o sentido. Então, a oração ao Deus onisciente deve refletir o entendimento que nós não podemos fazer meras repetições, mas afirmar, ainda que de maneira repetida, as verdades sobre Deus, que são verdades na nossa maneira de viver, que atinge no nosso dia a dia, que estabelece a nossa relação real, que ao falar de gratidão, isso expresse o entendimento que eu tenho no dia a dia sobre o que é gratidão. Falar sobre pedir as coisas a Deus na oração, isso é refletido na minha caminhada que eu faço no dia a dia. Eu trabalho confiado em um Deus que eu oro dizendo que eu acredito na provisão dele, de que eu saí para trabalhar pedindo a ele que provesse o alimento, e eu trabalho baseado na crença dessa verdade. É isso que é uma oração que não tem repetições vãs. Então, que eu entendo que Deus sabe o que eu estou dizendo, porque é verdade nos meus lábios e na minha vida. Não importa se eu repito palavras, não importa se eu repito pedidos, o que importa é se há verdade de entendimento naquilo que eu estou falando. A segunda coisa que o texto diz, que essa é a característica dos pagãos. Os pagãos falam de coisas que eles não entendem, que eles não compreendem. Por isso eles criam fórmulas de produzir algum tipo de êxtase, de emoção, porque eles são ignorantes, cegos, eles não têm uma relação real com seus deuses. É utópica, é imaginada, não é real. Eles não têm algo objetivo para se apegar. Nós temos a autorrevelação de Deus, o que Deus diz e o que Ele revela sobre Ele. Então, a segunda coisa que Jesus diz é que orar a um Deus onisciente significa falar como quem está pedindo por ser um necessitado, e não como quem está informando de maneira arrogante a Deus. Ou seja, orar a um Deus onisciente é orar sabendo que eu estou falando com quem entende. Então, eu sei que Deus sabe minhas necessidades, então eu falo como quem está pedindo a Deus suprimento para coisas que Ele sabe.
Então eu peço, é mais ou menos assim: as pessoas, mendigos, estão na rua sentados. Aquela postura, todo mundo sabe que é um mendigo, a não ser que seja esse ladrão que tem enganando um pouco. Mas a maneira de vestir, de ser, caracteriza um mendigo. O que significa? Que as pessoas se aproximam dele já sabendo de sua necessidade. Então se relaciona com ele baseado nisso, para ajudá-lo, para dar se quiser dar. Significa que quando a gente ora, a gente se aproxima de um Deus que sabe que somos necessitados e a gente se porta como necessitado. Hoje o que a gente percebe é que até no meio dos pobres, a arrogância é evidente de pecador. As pessoas hoje não tem jeito nem para pedir. Quando elas vão pedir uma coisa para a gente, elas já pedem de uma maneira que nos faz obrigados a dar. Eles tentam criar um senso de obrigação, de dever na mente da gente, e tenta nos envolver de tal maneira a nos fazer dar as coisas como eles querem receber. Se não receber do jeito que eles querem, dispensam e jogam lá. Como o homem que pediu ao Elton fez, devolveu o dinheiro para ele, pediu o dinheiro para o Elton, foi dar metade do dinheiro, ele disse: também não quero não, toma aí o seu dinheiro, e botou lá. Aí ficou assim parado e disse: mas que infeliz, estava pedindo, nesse tanto estava com cara de pedir, de pobre. Quando deu o que ele não queria, ele disse: também não quero mais não, tome aí. Aí a carne da gente também se estremece e fica com vontade de fazer besteira e de falar besteira, e não deve, né? Mas veja a ideia de Jesus. Quando eu oro consciente de que Deus é onisciente, eu oro com a humildade de quem está pedindo favores a um Deus que conhece, sabe nossa necessidade, e a gente chega como pedinte e não como um arrogante informante. Senhor, o senhor não está vendo aí minha situação, não? Senhor, eu não aceito isso. O senhor não está vendo, o senhor está dormindo, Senhor? Está cego? Veja a expressão de Jesus no versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Não chegue como os pagãos arrogantes que acham que pode molestar ou exigir ou conseguir à força alguma coisa de seus deuses. Vocês orem ao vosso Pai sabendo que Ele conhece as suas necessidades. Então, aí a ideia é da gente chegar com a humildade de quem está pedindo, falando. Então, se a oração não tem o objetivo de informar a Deus de coisas que Ele não sabe, eu vou falar com Deus de coisas que Ele sabe. Então eu vou falar com a humildade de quem está pedindo, quem está desejando ajuda, e não quem está informando de maneira ignorante, dizendo: o Senhor não está vendo a minha condição, então eu quero, eu exijo. Há um exemplo disso lá em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. O apóstolo Paulo vai dizer como devemos orar. Efésios 3, versículo 20 e 21. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então diz assim: Deus, se achegue a Deus, peça, suplique pela sua graça, pela sua misericórdia, sabendo que Ele é aquele que nos dá mais do que pedimos e pensamos. Então, a oração não é para fazer exigências de Deus, não é para demonstrar arrogância, soberba, mas a humildade de quem deseja ser ajudado em suas necessidades, sabendo que Deus as conhece e que já cuida. Então, para que eu oro se Deus já vai me dar?
Se Ele já sabe e vai me dar. Muitas coisas Deus nos dá respondendo nossas orações. E muitas vezes o pedido da oração não é somente para recebermos coisas, mas para expressarmos nossa necessidade, para exercitar nossa humildade. Um filho sabe que o pai zela por ele, mas um filho sabe quanto é importante expressar sua dependência de seu pai pedindo, falando. Que o pai muitas vezes tem prazer de ouvir seus filhos falar de suas necessidades, demonstrar dependência, falar de seus gostos, de seus anseios, de maneira humilde. Então, Deus tem prazer de nos ouvir, falar com Ele coisas que Ele já sabe e fazer pedidos que Ele atenderá, quer respondendo nossas orações, quer derramando providência graciosa sobre nós, mas é desejo, é prazer e é vontade de Deus que nós falemos com Ele dessas coisas, primeiro para expressar nossa humilde condição de dependentes. Então a oração, meus irmãos, antes de qualquer coisa, ela é uma expressão de necessidade, de dependência, de humildade. Quando a gente ora, a gente está dizendo que depende, precisa de Deus. Não é para informá-lo, é para falar de nossa necessidade, é para abrir o nosso coração em relação às nossas necessidades. Então, a oração que entende a onisciência de Deus, não tenta informar Deus, não tenta ser específico achando que Deus precisa de especificação, não tenta molestar Deus com orações longas achando que repetir demais vai dar uma ideia de espiritualidade. Não tenta se apresentar diante das pessoas, mas tenta abrir, falar verdades que estão no seu coração, anseios e confiança em Deus, e dependência em Deus. Oração é a expressão de dependência, de confiança deste Deus que nós sabemos que conhece todas as coisas, mas quer nos ouvir falar, nos dando a oportunidade de expressar nossa dependência, nossa necessidade. Orar a um Deus onisciente é orar com a humildade de quem sabe quem Ele é, conhecedor de tudo. E por conhecer tudo, descansamos na certeza que Ele nos dará o que pedimos, segundo a sua vontade, e muito mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque seu conhecimento é maior do que o nosso. Ele sabe nossas reais necessidades, porque o seu conhecimento excede o nosso. Então, orar a um Deus onisciente, orar com esta consciência de que estamos falando com alguém que sabe, e porque sabe, nós temos total confiança de falar com Ele, total prazer de falar com Ele. Então, oração não é para informar Deus de coisas que Ele não sabe, é para falar de coisas que Ele sabe, com a humildade de quem confia nesse Deus que sabe tanto. Por isso nós confiamos. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Vamos orar.